Um acordo entre Senado e Câmara levou em consideração que mais da metade da tributação no Brasil recai sobre o consumo e não sobre a renda ou o patrimônio, o que penaliza os mais pobres. Os parlamentares decidiram que a reforma tributária seria dividida em algumas partes a serem votadas simultaneamente ainda este ano. Uma delas é a PEC 110. Eu quero aqui, de fato, enaltecer o trabalho desenvolvido pelo senador Roberto Rocha, já ao longo de bastante tempo, inclusive como presidente da comissão mista das duas casas, que tratou da reforma tributária, e agora como relator também se desincumbindo de um parecer que será debatido, poderá ser modificado no âmbito da comissão e no plenário do Senado, mas uma etapa importante nessa busca constante que nós temos ao longo de anos, de um remodelamento do sistema tributário nacional. O relatório propõe a unificação de tributos sobre o consumo de bens e serviços por meio de 2 grandes impostos, a CBS, União de Impostos Federais, entre eles o PIS e a COFINS, e o IBS, União de Impostos Estaduais, como o ICMS, e municipais, como o ISS. E os 2 juntos formam o Imposto sobre Valor Agregado Dual, o IVA dual. Além disso, a PEC cria o imposto seletivo, que incidirá sobre a produção, importação ou comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas não sobre a exportação. O sistema será eletrônico, de crédito e débito. Só isso já é uma grande evolução. Por quê? Porque até hoje, nos dias tecnológicos que vivemos, no mundo digital, o desafio na tributação é rastrear o produto. Apesar de ter, ultimamente, instituído nota fiscal eletrônica, código de barra e tal, isso não é suficiente, até mesmo em função da desmaterialização que a gente vive de bens e de serviços. Por exemplo, ninguém mais compra nenhum produto para ouvir música, está na nuvem. Vai aumentar muito a base dos contribuintes e vai, ao longo do tempo, diminuir a carga tributária. O texto ainda propõe a taxação de bens ou serviços em seus destinos e não na origem, ou seja, efetivamente sobre o consumo. O objetivo é acabar com a guerra fiscal entre os entes da federação. Hoje, nominalmente, dos 80 bilhões que é arrecadado este ano de ISS, 2 capitais que detêm 9% da população brasileira detém 40% desse valor. Então, nós precisamos fazer ele mais transversal, redistribuir essa tributação. Então, na medida em que o relator acolheu os estados, que nós possamos mudar da origem para o destino, esse é o primeiro ponto fundamental, vai se suprimir nos 60%, porque 60%, vamos dizer assim, desse IBS vem já na norma constitucional. Desses 60%, 5% vai ter uma distribuição unânime entre todos os municípios do Brasil. Pode ser uma capital ou um pequeno município. Os outros 30%, 35% vai ser legislação estadual que vai fazer. Ao longo dessas 3 décadas, sempre foram as divergências entre os estados que travaram a tramitação da reforma tributária. Então, primeiro, nós resolvemos internamente entre os 27 estados a convergência. Depois tivemos que nos entendermos com o governo federal, com os municípios. Os pontos principais do texto apresentado pelo relator Roberto Rocha ao apoio do Concefaz, e agora é a discussão, né, do detalhe do texto, que certamente será no processo legislativo, acontecerá aqui no Senado Federal. O relator explicou que o impacto na arrecadação deve ser pequeno e gradual. O novo sistema tributário vai ser completamente estabelecido em 7 anos. Então são 2 anos de teste, 2, mas isso após aprovação. 2 anos mais 5 anos de transição. E a questão da origem para o destino, você tem 20 anos, ou seja, 5% ao ano. Tenho muita convicção de que na CCJ nós conseguiremos avançar e quando vier ao plenário, evidentemente, há o meu compromisso de pautar a PEC 110 no plenário.